Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, 6h57 da manhã, você tem um encontro marcado aqui com o Reflexão em Vida, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E não será diferente hoje, quarta-feira. Eu quero trazer uma palavra que eu creio que vai abençoar a sua vida e edificar o seu coração. Para isso, eu espero que você esteja com o seu coração atento e sensível à direção de Deus. Outra coisa que eu gostaria que você estivesse também é com a disposição para compartilhar o link desse programa aí nas suas redes sociais. Você pode usar da generosidade e abençoar a vida de outras pessoas simplesmente clicando aí no botão compartilhar e enviando o link desse programa aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa, enviando aí para pelo menos uns 7 contatos no privado, para que essas pessoas também ouçam a palavra do Senhor nesta manhã, tá bom? Muito bem, crendo que você já foi generoso, já compartilhou aí nas suas redes sociais, nós vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no Salmo de número 131, que é um salmo que fala sobre humildade e confiança em Deus. Salmo de número 131. A palavra do Senhor nos diz assim: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Bom, a primeira coisa que eu quero destacar na nossa reflexão de hoje é justamente o que o salmista diz no versículo de número 1. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Veja que ele fala primeiro do coração, na verdade a sede das emoções, dos pensamentos, e ele diz o seguinte: não é orgulhoso o meu coração. Provérbios 4:23 nos diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O próprio Senhor Jesus, depois ele vai dizer que é do coração que procedem os maus pensamentos, os homicídios, tudo aquilo que de ruim acontece, inicia-se no coração, na forma de pensamentos e emoções, e se transforma depois em ações. Então, uma das coisas que nós realmente precisamos é guardar, é cuidar do nosso coração, é zelar dos nossos pensamentos e das nossas emoções. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 8, ele diz daquilo que nós devemos ocupar a nossa mente, ocupar os nossos pensamentos, ocupar o nosso coração. E quando nós olhamos para esse texto, onde o salmista diz: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar, nós percebemos que o orgulho é uma das grandes barreiras para o crescimento espiritual e em todas as áreas da nossa vida. O orgulho é uma das grandes barreiras para o crescimento espiritual e em todas as demais áreas da nossa vida. Quer ver um exemplo? Um casal, né? Um cometeu ali falou alguma coisa que não deveria ter falado, agiu de uma forma que não deveria ter agido, e aquilo naturalmente feriu o outro. Às vezes,
Em vez da pessoa reconhecer, ir lá, pedir perdão, reconhecer que errou e pedir perdão, a pessoa fica com aquele orgulho e diz assim, não, eu não vou não. Eu fiz tal coisa porque fulano agiu dessa forma e eu simplesmente reagir à ação daquela pessoa. E aí eu pergunto para você, até que ponto esse tipo de atitude vai resolver a situação? Quer ver um outro exemplo? Estão ali dois irmãos, aí um briga com o outro, tem aquela discussãozinha ali, e aí fica-se ali semanas sem se falar, não é? Porque um pegou uma roupa do outro sem pedir, ou porque um falou alguma coisa e o outro não gostou, e às vezes até já adultos e que deveriam refletir uma maturidade muito maior, mas ficam com aquela birra, aquela coisa, porque alguém fez uma coisa, porque alguém, não é? E aí simplesmente fica um tempo sem se falar e não tem aquela humildade de chegar e dizer, olha, me perdoe pelo que eu falei, me perdoe pelo que eu fiz, me perdoe pela maneira como eu agi. Então, o orgulho atrapalha, prejudica, nos impede de crescer espiritualmente, nos impede de amadurecer, nos impede também de nos relacionar bem com as pessoas. Porque o orgulho ele se reflete muitas vezes numa atitude de arrogância, de olhar altivo. Por isso que ele diz, olha, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Tem pessoas que até não dizem nada, verbalizando, mas dizem com o olhar. Um olhar altivo, um olhar arrogante, um olhar presunçoso, aquele tipo de pessoa que só olha por cima, aquele tipo de pessoa que olha como se fosse superior a tudo e a todos. Eu não sei se você conhece pessoas assim, de repente você não conhece, mas existem pessoas que são assim. A forma de olhar já intimida os outros, a forma de olhar já passa aquela ideia de superioridade, já passa aquela ideia de infalibilidade. Então a pessoa se acha melhor do que todo mundo, se acha a pessoa perfeita do pedaço. Isso é reflexo de um coração orgulhoso. Um coração orgulhoso impede de crescer espiritualmente, um coração orgulhoso impede de se relacionar bem com as pessoas, um coração orgulhoso impede de reconhecer que precisa aprender mais. Um coração orgulhoso impede que a pessoa cresça profissionalmente, cresça nas demais áreas da sua vida, porque o orgulho suplanta a humildade. O orgulho coloca a humildade lá embaixo. Orgulho e humildade não dá para andar juntos. Então, o orgulho ele deve ser substituído pela humildade. E o que é humildade? É a disposição de aprender. Eu gosto de usar a seguinte expressão: humildade é o mesmo que coração ensinável, coração aberto para aprender. Felizes são aqueles que têm um coração ensinável, felizes são aqueles que têm os ouvidos atentos e o coração aberto para aprender, para reconhecer suas falhas, para admitir os seus erros e para buscar restauração, crescimento, transformação. E é justamente isso que vai gerar em nós a verdadeira maturidade. Eu sempre gosto de destacar que maturidade não tem a ver com idade. Tem pessoas que têm idade, mas não têm maturidade. Tem pessoas que não têm idade, mas têm maturidade. Maturidade tem a ver com as experiências que nós vivemos e as lições que nós aprendemos com essas experiências. A maturidade tem a ver com a sabedoria que a gente adquire com as experiências que a gente vive. Então, por isso que é importante ter um coração ensinável, porque tem pessoas que até vivem muitas experiências, mas nada aprendem. Por quê? Porque não tem a humildade de querer tirar lições daquela situação que está vivendo. Tem pessoas que só reclamam, tem pessoas que só murmuram. E a pessoa que só reclama, só murmura, ela não vai crescer, ela não vai amadurecer, porque ela só vê o lado negativo das coisas. E o que vai gerar a maturidade é conseguir ver o lado positivo das coisas. É fazer como o apóstolo Paulo nos ensina na sua carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então,
não é necessariamente agradecer pelo problema que está se enfrentando, mas pelas lições que podemos aprender com aquele problema. Não é simplesmente dizer, Senhor, obrigado porque eu estou passando por uma dificuldade financeira. Não. Senhor, obrigado porque mesmo passando essa experiência de dificuldade financeira, eu sei que o Senhor está no controle da minha vida e eu sei que o Senhor está me ensinando agora a administrar melhor as minhas finanças. Senhor, me ajuda nessa situação que eu estou vivendo a tirar as lições necessárias para que eu possa crescer. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Então, nós precisamos ter o nosso coração ensinável. Ele continua dizendo no versículo 1, não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Cuidado para não colocar a sua mão onde o seu braço não alcança. É preciso ter sabedoria. Tem pessoas que querem ir rápido demais e acabam ficando pelo caminho. Tem pessoas que querem pular etapas e por isso acabam também pegando atalhos que vão desviar o foco e tirar do caminho, trazer muitas vezes prejuízos para a sua vida espiritual, para a sua vida familiar, para a sua vida profissional, até mesmo para a sua saúde física, emocional e espiritual. Então é preciso pedir ao Senhor sabedoria em todas as coisas, na forma como nós agimos, nas decisões que nós tomamos, nos caminhos que nós seguimos, nas escolhas que nós fazemos, nós temos sempre que buscar a direção de Deus para a nossa vida. E aí no versículo 2, ele nos traz uma lição poderosíssima. Ele diz assim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Isso me faz lembrar o Salmo 46, versículo 10, quando o próprio Deus diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. A inquietação da nossa alma, a inquietação do nosso coração, as nossas preocupações muitas vezes nos impedem de perceber o cuidado de Deus. Muitas vezes nos impedem de perceber que Deus já está cuidando, Deus já está abençoando, Deus já está fazendo. Só que as inquietações, as preocupações ficam ali, né, aquele turbilhão na nossa mente e a gente acaba não percebendo o quanto Deus já está fazendo. Deus já está cuidando de nós. Por isso que o apóstolo Pedro, escrevendo na sua carta, ele diz, olha, não andeis ansiosos pelas coisas. Coloquem todas elas em oração diante de Deus, porque Ele tem cuidado de vocês. O Senhor já tem cuidado de nós. Então nós precisamos aquietar a nossa alma, guardar o nosso coração na presença do nosso Deus. Assim como uma criança que se aquieta nos braços, que se sente acolhida, e se aquieta nos braços da sua mãe, nós precisamos nos acomodar e nos aquietar nos braços do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, o texto que eu acabei de citar, diz assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, olha só, eu falei de humildade agora há pouco. A humildade é o contrário do orgulho. A pessoa orgulhosa, ela não se dispõe a aprender, mas a pessoa com humildade de coração, um coração disposto a aprender, ela vai buscar aprender em cada situação que está vivendo. Então, o apóstolo Pedro diz assim, olha, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. E aí ele diz, lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Ele cuida de vocês. Deus cuida de nós. Por isso nós temos que lançar sobre Ele as nossas inquietações, as nossas preocupações. Eu não sei quais são hoje as suas preocupações. Eu não sei o que é que hoje está afligindo o seu coração. Mas eu quero dizer para você, coloque diante do Senhor aquilo que tem lhe inquietado, aquilo que tem lhe preocupado.
De repente é a sua saúde, de repente é um problema familiar, um problema conjugal, de repente é um problema financeiro, de repente é uma decisão que você precisa tomar. Eu não sei o que é que está inquietando a sua alma hoje, mas eu sei o caminho. Colocar diante de Deus. É o que a palavra nos ensina. E como é maravilhoso quando nós colocamos diante do Senhor. Às vezes, a gente quer resolver a coisa do nosso jeito, no nosso tempo, e a gente usa das estratégias que a gente acredita que vão ser suficientes, vão ser importantes. A gente usa meios que a gente acredita que vai nos levar à solução daquele problema, e às vezes, aquilo que nós achamos que vai solucionar o problema acaba aumentando ainda mais o problema. A solução é colocarmos as nossas inquietações, as nossas lutas, os nossos problemas diante do Senhor, crendo que Ele sabe o que faz, como faz e quando faz. Então nós precisamos buscar ao Senhor com o nosso coração contrito, com o nosso coração quebrantado, com um desejo sincero de realmente aprender de Deus, ouvir a voz de Deus e obedecer à direção de Deus. Porque tem gente que até busca Deus, mas quando Deus direciona por um outro caminho, um caminho diferente, a pessoa não quer fazer. E se tem uma coisa que realmente testifica da nossa confiança, é a obediência. Quem confia, obedece. Se você confia em Deus, você precisa obedecer a Deus. Então, tenha um coração ensinável, tenha um coração disposto a aprender. Não seja arrogante, não seja orgulhoso, não tenha um olhar altivo. Quebrante-se diante de Deus, coloque-se diante do Senhor com toda sinceridade, com toda humildade. E Deus vai abrir o seu entendimento e vai te fazer ver coisas que você ainda não tinha visto. Deus vai te fazer ver um caminho que de repente você ainda não tinha visto. Deus vai te fazer perceber que Ele já está, sim, cuidando de você, agindo na sua vida. E Ele vai te mostrar aquilo que também é responsabilidade sua. Porque veja, entregar a Deus as nossas preocupações não significa cruzar os braços e esperar as coisas acontecer. Significa que nós estamos colocando diante dele aquilo que nos inquieta e que aquilo que está além da nossa capacidade o Senhor vai fazer, mas aquilo que está dentro da nossa capacidade o Senhor vai nos direcionar a fazer. Então, que nós possamos nos aquietar, nós possamos aquietar a nossa alma, o nosso coração, confiando no cuidado do Senhor. Ele finaliza o salmo dizendo: espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Deixa eu dizer uma coisa para você, para finalizar o nosso programa de hoje. Não busque a Deus só quando você estiver aflito, não. Não busque a Deus só quando você estiver passando por um problema, não. Busque a Deus em todo o tempo. Sabe por quê? Porque nós precisamos do Senhor em todo o tempo. Quem busca a Deus só no momento da aflição, naturalmente vai ter mais dificuldade de perceber o agir de Deus. Vai ter mais dificuldade de reconhecer a voz do Senhor, de identificar a voz do Senhor e de perceber a vontade de Deus. Porque não tem relacionamento com Deus. Como é que a gente conhece uma pessoa? Se relacionando com ela. Então, à medida que a gente busca a Deus e se relaciona com Ele, nós vamos ter mais sensibilidade para ouvir e reconhecer a voz de Deus. Jesus diz que as ovelhas dele conhecem a voz dele. Mas por que conhecem? Porque convivem, porque se relacionam. Uma ovelha não vai ouvir a voz de um estranho, porque ela reconhece a voz do seu pastor. Então, se nós ouvimos e conhecemos a voz de Deus, a gente não vai se deixar, por exemplo, levar pela voz do nosso coração. A gente vai ouvir e vai obedecer à voz de Deus. Então, é preciso ter esse relacionamento com o Senhor, essa busca constante pelo Senhor. Ele diz: espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Devemos buscar ao Senhor continuamente, porque continuamente nós precisamos do Senhor. Então não deixe para buscar Deus só na hora do aperto, não. Se está tudo bem com você, glória a Deus, amém, aleluia por isso. Busque ao Senhor, busque de todo o seu coração, para que no dia da adversidade, no dia da dificuldade, você já saiba reconhecer a voz e a direção de Deus para a sua vida. Deus está cuidando de cada um de nós e Ele deseja que nós o conheçamos muito mais do que conhecemos até hoje.
que a palavra de Deus esteja guardada em nosso coração e que nós possamos buscá-lo de todo o nosso coração para aprender cada vez mais da vontade dele e fazer aquilo que glorifica ele, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quarta-feira. Se Deus permitir, amanhã, 6h57 da manhã, você tem um novo encontro marcado aqui com Reflexão em Vida, tá bom? Então, se você ainda não está inscrito, aproveita aqui para se inscrever, para não perder os programas. Se você ainda não compartilhou, compartilha também esse link aí nas suas redes sociais, porque eu creio que outras pessoas também precisam ouvir a palavra do Senhor e receber essa mensagem de fé e esperança para o seu coração. E se você ainda não curtiu, curta esse vídeo para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante, tá bom? Deus abençoe, uma ótima quarta-feira para você, uma ótima quarta-feira para a sua família, que a bênção do Senhor esteja sobre você e a sua casa, em nome de Jesus, e até amanhã, se Deus quiser.